O governador do estado, Wellington Dias, está ao lado, está com o ex-presidente Lula, esteve com ele hoje pela manhã, acompanha ao lado do ex-presidente esse julgamento. E nós estamos com o governador por telefone. Governador Wellington Dias, boa tarde, obrigado por atender a TV Cidade Verde. Como é que o ex-presidente está recebendo o voto do relator Gebran Neto, que até aqui é contrário a ele, a favor do julgamento do veredito do juiz Sérgio Moro? Boa tarde, governador. Boa tarde. Primeiro, saudar de toda a equipe, todo o nosso povo. Veja, primeiro, eu estou participando hoje aqui em São Paulo. Tinha uma agenda logo mais com a direção da empresa Transnordestina. Nós estamos acertando aí qual é o cronograma, já que não foi cumprido o que foi acertado ano passado, para os investimentos da ferrovia Transnordestina agora no ano de 2018. E amanhã, pela manhã, eu terei também uma outra agenda, que é da organização de um fundo de investimento financeiro que estamos tratando aqui. Eu estive aqui no ano passado e vim agora para ver se a gente finaliza esses investimentos para o Piauí. Mas vejam, o presidente, eu estive com ele ontem em Porto Alegre, um ato gigante, um ato que era esperado cerca de 30 mil pessoas e estima-se entre 70 e 80 mil pessoas, surpreendeu, inclusive, pela quantidade de pessoas que participaram desse ato, líderes de diferentes partidos, 9 partidos ali presentes. Não quer dizer que a direção dos partidos tenham participado, mas líderes, o Requião é do PMDB, mas participou do ato para dar um exemplo, o ex-governador, senador Capiberibe, Lídice da Mata, enfim, vários líderes de diferentes partidos ali participaram. E ele fez uma fala muito profunda, na minha opinião, tratando do que está em jogo nesse instante, de um lado, de tudo que representou o governo dele de 2003 a 2010 e também o que representou o projeto de Brasil que esse campo político coloca. Depois, hoje aqui, eu fui fazer uma visita no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, onde hoje ele fez uma fala, para lembrar, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e lá com a família, os filhos, com os amigos, e estivemos lá eu, o governador Tião Viana do Acre, o governador Fernando Pimentel de Minas Gerais, e acompanha aqui o prefeito Gil Carlos, da Associação dos Municípios, vários municípios presentes, enfim, e parlamentares, senadores, parlamentares de outros partidos, enfim, de movimentos sociais. Hoje haverá um ato aqui em São Paulo, previsto para as 18 horas, mas vejam só, o fato é que no diálogo que tivemos, ele muito tranquilo, incrível assim, só fala no Brasil, ele coloca, primeiro, a sua disposição de somente a morte, somente quando Deus o levar. Ele desiste de lutar, de acreditar no Brasil, de trabalhar pelo Brasil. E o tempo todo, ele querendo, inclusive, informações, acho que a gente tem que ajudar pelas experiências em cada lugar, a atualizar a política brasileira para essa área da segurança pública, enfim, considerando a organização do crime organizado no Brasil todo, e cada um falou um pouco da sua experiência, e ele gostou muito de algumas coisas, marcando inclusive para março, para a gente tratar sobre isso. Sobre o julgamento em si, claro que eu acho que antes de começar, a imprensa nacional já estava dizendo que vai ser 3-0, o mercado financeiro torcendo para ser 3-0, ou seja, nem parece que é um julgamento de um ser humano, ele ainda nem está muito olhando o que tem de realmente crime praticado. Se você perguntar a muita gente que torce, como se fosse uma torcida para ele ser condenado, para poder não ser candidato, condenado, enfim, é algo meio esquisito, assim, uma coisa que cheira a ódio, a coisas assim ruins. É claro que ninguém está acima da lei, nem o presidente Lula, nem ninguém. Agora, para alguém ser condenado,
é preciso que haja provas, né? E claramente, o que está demonstrado, aliás, vi há pouco a própria fala do a própria relator, quando ele estava relatando, várias inconsistências. O assunto é do triplex, ele usa uma testemunha que fala de uma questão de uma obra num sítio, ou seja, o relatório da Polícia Federal diz que não há qualquer envolvimento do presidente Lula e nem da sua família na questão da Petrobras. Se isso é verdade, por que que ainda esse processo está em Curitiba? Por que não é julgado em São Paulo, já que esse apartamento fica em Guarujá, em São Paulo? Enfim, mas ele coloca assim, está preparado, né, o que ele espera. Primeiro, que seja revista a pena que foi aplicada na primeira instância, exatamente por não haver provas. Segundo, mas reconhece por tudo que foi anunciado, inclusive por desembargadores, que naquele tribunal as chances dele maior é de que haja uma condenação. Haverá divergência de votos entre os 3 desembargadores. Como é que vai ser isso? Essa é a expectativa. Já se sabia antecipadamente, que fez questão de antecipar o voto, qual seria a posição do Ministério Público e do relator. Aguarda-se agora as condições de concluir a votação e haverá certamente recursos para as instâncias superiores, para o STJ, para o Supremo, e ele também tratou, com muita serenidade de seguir com as agendas que ele tem, que é agora fazer um roteiro de viagens pelo sul do Brasil, assim como fez aí no Piauí, na região Nordeste, em outras regiões, ele quer fazer a região Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, exatamente tratando dos temas importantes do Brasil, do povo brasileiro, da política econômica, da política social, da política de petróleo, de energias, enfim, as várias políticas com a sua experiência, com as pessoas que normalmente atuam com ele. A ideia dele é de seguir debatendo os importantes temas do Brasil. Eu queria agradecê-lo, governador Wellington Dias. Muito obrigado por atender a nós aqui na TV Cidade Verde, acompanhando esse processo, julgamento de São Paulo, julgamento que acontece no Rio Grande do Sul. Obrigado, governador Wellington Dias. Eu agradeço e, como brasileiro, também, enquanto vida tiver, estarei na luta para que a gente não perca as conquistas que tivemos na democracia brasileira. Eu acho que, independente da posição política de cada um, eu acho que a gente tem que ter um centro. Julgar alguém, condenar alguém sem prova é algo que quebra os princípios democráticos. Eu espero que isso não aconteça. Governador, acabou de sair a decisão, o voto do relator. O voto do relator é a confirmação da pena, isso. 12 anos e 1 mês de reclusão. 12 anos e 1 mês de reclusão. Portanto, o relator, esse é o primeiro voto, o primeiro de 3. Isso era esperado dessa forma, até porque o relator já tinha anunciado antes, tá certo? Sai de 9 para 12 anos. Então. A previsão é que o segundo voto também seja na mesma linha. O terceiro desembargador é que se avalia que é possível ter alguma divergência em relação aos outros 2. Então, vamos aguardar. Infelizmente, no Brasil hoje as coisas são colocadas primeiro na mídia para depois a gente ter o julgamento. É uma coisa esquisita, nós estamos tratando da vida das pessoas, mas são tratadas assim como espetáculo. É algo realmente lamentável. Tá certo. Então, governador, está aí a decisão do desembargador Gilbran Neto. João Pedro Gilbran Neto. Está aí.